Olá pessoal, tudo bem? Eu sou a professora Cris e venho aqui para te ajudar a fazer uma excelente prova de Enem. Então eu trouxe algumas dicas para vocês. Começamos? Bem, quais são os 5 assuntos que mais vêm caindo nas provas de Enem? Primeiro, leitura de textos. É super interessante que vocês leiam todos os textos em língua espanhola que vocês tiverem a oportunidade. Diversidade linguística. Vocês sabem que nós temos vários países como língua oficial o espanhol. Ou seja, essa diversidade linguística também vem aparecendo em provas de Enem. Temas da atualidade, é super importante também que vocês fiquem atentos com tudo que está acontecendo no mundo. Eu sempre digo aos meus alunos que procurem seguir alguns jornais de habla espanhola, de fala espanhola, para que vocês consigam estar sempre antenados naquilo que está sendo comentado no momento. Outra coisa que também vem aparecendo muito em provas, por incrível que pareça, são pequenos poemas, trechos de música, algumas fábulas, além das nossas tirinhas, que muitas vezes também aparecem, né? E notícias e obras literárias, ok? Bem, então o que é a primeira coisa que vocês têm que colocar atenção? Aplica técnicas de leitura, ou seja, leia sempre o título, o subtítulo, se tiver, sempre com muita atenção. Vocês aplicando técnicas de leitura, vocês conseguem ter uma noção do que está se tratando aquele texto. Verifica sempre a fonte deste texto, porque muitas vezes vocês identificando a fonte facilita na hora de vocês responderem. Em provas anteriores, como já comentei anteriormente, apareceram alguns poemas e ali sempre aparece a fonte desse poema, quem é o autor deste poema, certo? Bem, outra coisa que é bastante relevante, pessoal, é que vocês prestem atenção nas imagens, caso elas apareçam. Muitas vezes, se vocês observarem as imagens desse texto, pode estar dando dicas, né? Dicas de que será tratado aquele determinado texto. Bem, por exemplo, eu trouxe aqui uma imagem onde vocês, analisando com cuidado, vocês vão entender que possivelmente esse texto estará falando de cultura. Por quê, pessoal? Porque vai estar aparecendo aí um leque, que é algo muito usual na Espanha, vocês veem aí um prato típico da Espanha, vocês veem aí um touro, né? Quando a gente fala em língua espanhola, que muitas vezes vem à cabeça o toureiro, o touro, certo? Então, sempre analisem com muita atenção as imagens que possa vir neste texto. Bem, outra dica que eu também digo que é muito relevante é vocês, antes de lerem o texto, vocês observarem qual é a pergunta deste texto, porque seria uma forma mais fácil de vocês lembrarem na hora que estão lendo o texto o que vocês estão procurando. Então, leiam sempre com atenção, antes de ler o texto, o que está pedindo a questão referente a um determinado texto, tá certo? Bem, outra sugestão que eu dou sempre a vocês, e isso também vai servir para a nossa língua materna, que vocês sempre pratiquem a interpretação de texto, né? Ou seja, muitas vezes vocês se preocupam com uma determinada palavra, mas aquela palavra, se vocês forem analisar, não é tão relevante. O que é mais importante, pessoal? O importante é vocês entenderem o contexto, do que está se referindo este determinado texto, tá bem? Enriqueça o teu vocabulário. Agora vocês estão vendo que está aparecendo muitas séries em espanhol, alguns filmes em espanhol. Qual é a sugestão que eu dou? Aquele momentinho de relax, que vocês peguem um caderninho. Vou assistir uma série em espanhol. Com aquele caderninho, vocês anotem as palavras que vocês escutaram e que muitas vezes vocês
podem não ter compreendido. E depois dá uma procuradinha ali ao significado dessa palavra, tá bem? Por que eu sempre chamo atenção para que vocês assistam filmes e séries? Porque aparecem muitas expressões idiomáticas, e essas expressões idiomáticas também são muito relevantes nas provas de língua estrangeira. Isso também para o inglês, certo? Bem, lembra que eu tinha comentado com vocês para que vocês analisassem as imagens também, porque muitas vezes na imagem vocês poderiam ter uma ideia do que está se tratando? Então eu trouxe aqui um exemplo disso. Acredito que muitos de vocês conheçam, né, a Ágata, e eu trouxe uma pequena historieta. Então acompanha comigo aí. Ágata, yo por vos. Esse vós, pessoal, é bastante usado no espanhol do Uruguai e da Argentina. Nós chamamos el voceo, certo? No espanhol da Espanha é mais utilizado o tu. Aqui, no sul da América, utilizamos mais vós, ok? Então, o que diz aí nessa pequena tira? Ágata, yo por vos iria hasta la luna, escalaria el Everest, me arrojaria desde las cataratas. Eu não entendi o que significa a palavra arrojar, mas se vocês observarem o desenho, vocês vão ver que a pessoa está se jogando, né? Então, auxiliando aí a imagem ao texto. Caminaria hasta el polo, daria a volta ao mundo em 8 horas, bucearia en el mar mais profundo. Cris, eu também não entendo o que significa a palavra bucear, mas vocês estão enxergando ali que o personagem está mergulhando, né? Então, um verbo, bucear, significa mergulhar. Cruzaria o deserto del Saara. ¿En serio? ¿Harías todo eso por mí? No, pero quedaram lindo los dibujos, hein? Certo, pessoal? Então, mais uma vez comento, analisem sempre as imagens quando elas aparecem. Ela pode estar dando uma ótima pista para vocês. Faça uma revisão gramatical, né? Muitas vezes a prova vem exigindo interpretação, mas aparecem algumas questões gramaticais. E a maioria de vocês, quando vão escolher uma língua estrangeira, optam pelo espanhol. Por quê? Se parece muito ao português, então vou fazer ali a prova de espanhol que eu acho que eu vou me dar melhor. Cuidado, pessoal, porque vocês sabem que realmente se parecem muito ao português, ambas vêm da mesma origem, do latim vulgar, porém, algumas particularidades serão completamente diferentes. Então, cuidado! Eu vou procurar trazer aqui para vocês essas particularidades, essas questões que podem vir a enganar vocês, certo? Mas antes disso, vamos dar uma olhada com atenção em verbos. Por incrível que pareça, muitas vezes um verbo simples, mas pode atrapalhar um pouco a compreensão de vocês, como é o caso do verbo ser no presente, porque em espanhol, yo soy e tu eres, e él es, e ella es. Então, observem aí, a segunda pessoa, que na língua portuguesa é es, em língua espanhola passa a ser terceira. Cris, eu nunca sei quando eu vou utilizar o tu, quando eu vou utilizar o usted. O tu, pessoal, é sempre a forma informal e o usted sempre será a forma formal. É a mesma coisa? Não, porque o tu é segunda pessoa do singular e o usted será a terceira pessoa do singular. Então, yo soy e tu eres, e él es. E esse es, na língua espanhola, jamais será acentuado. Certo, grupo? Outra questão também que sempre aparece é a questão do apócope. O que vem a ser esse apócope? Que nome tão estranho, né? O que vem a ser o apócope? A forma diminuída de dizer alguma palavra. Por exemplo, nós temos o muy e o mucho. O muy vai ser a forma diminuída de dizer mucho, né? Então, como por exemplo, nós também vamos ter o algún e alguno. Algún
é a forma apocopada. Ela virá sempre acompanhada de um substantivo masculino. Então, cuidado também com o apócopes. Advérbios, e aí nós vamos ter advérbios de tempo, advérbios de lugar, advérbios de dúvida, advérbios de afirmação, de negação. Então, também vamos analisar isso com cuidado em outras aulas de espanhol. Artigo, por incrível que pareça. Ai, Cris, não vão pedir artigo. Podem pedir sim. Por quê? Porque nós temos um artigo neutro na língua espanhola e muitas vezes esse artigo neutro pode vir a causar confusão. Então, nós temos os determinantes, o definidos, el, los, la, las. Nós temos os indeterminantes ou indefinidos, un, unos, una, unas. E nós vamos encontrar o artigo neutro, que será o lo. Muitas vezes a gente confunde esse lo, querendo colocar ele como se ele fosse o artigo definido no singular. Cuidado, o lo somente será usado em 3 situações. Quais serão elas? Antes de advérbios, antes de adjetivos e antes de verbos no particípio. Adjetivo. Também, pessoal, muitas vezes aparecem alguns adjetivos que podem causar dúvidas a vocês. Então, cuidado, um adjetivo ele estará sempre auxiliando ao substantivo, dando qualidade a esse substantivo, certo? Bem, preposições, também vamos ter uma aula especificamente só de preposições, substantivo e uso de muy e mucho. Certo, turma? Seguimos aí. Tenha cuidado também com os falsos cognatos. Palavras que vamos escrever igual à língua portuguesa, mas o significado será completamente diferente, né? Então, muitas vezes esses falsos cognatos, eles vão estar aparecendo em textos até para confundir um pouco vocês, tá bem? Então, vamos ter atenção com esses falsos cognatos. Eu trouxe aqui alguns exemplos para que vocês não se enganem na hora de fazer uma prova. Então, por exemplo, a palavra rato significa um momento. Necessito falar contigo por um rato, por favor? Um pouco, um curto espaço de tempo, né? E não o bichinho, aquele roedor que nós conhecemos, né? A palavra baço muitas vezes também causa dúvidas, porque um baço é um copo. A palavra salada também pode trazer confusão, porque la comida está salada. Eu quero dizer que a comida está salgada. Atenção, porque o verbo sair no imperativo é sal de aqui. Então, cuidado, tá bem, pessoal? Rico no sentido de gostoso. A palavra pastel no sentido de um bolo, um pastel de chocolate. Então, vamos ter muita atenção com esses falsos cognatos, que também serão vistos mais adiante. Fica sempre atento, então, às notícias da atualidade. Então, aqui eu trago a sugestão para vocês de alguns jornais de fala espanhola. Então, por exemplo, El País é o jornal de maior tiragem a nível mundial. Todos os países de fala hispânica terão El País, cada um nas sucursais. El Clarín, que é um dos maiores jornais da Argentina, La Nación, El Universal, El Tiempo, El Examinador. E a palavra jornal significa periódico. Então, periódico ou diário, certo? Muito obrigada pela participação de todos vocês e te espero no nosso próximo encontro. Adiós!